Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Estamos reunidos hoje para dar prosseguimento aí à nossa perseverança, né? Perseverança de adultos. As nossas aulas são sempre na última quinta-feira, em regra, né? A última quinta-feira de cada mês, às 20 horas, logo depois da adoração. Então, na última aula nós falamos do tema que deveria ter sido abordado no mês de novembro, né? Nós ficamos sem aula em novembro e dezembro por conta de questões particulares minhas. E na aula de janeiro nós falamos então dos novíssimos, né? Falamos da morte, do juízo, né? Do julgamento, do céu, do purgatório e do inferno. Então esse foi o tema que nós demos em janeiro,
os áudios das aulas são gravados, né? Vocês sabem, e ficam disponibilizados sempre lá no canal da Catequese de Adultos do YouTube. Então é bom que vocês saibam que todas as aulas estão lá disponíveis em áudio. Então hoje, né, foi até um tema que eu combinei com a Luísa de abordar, até considerando a proximidade da Quaresma, né? O tempo litúrgico da Quaresma, ele se iniciará na próxima quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, e é importante que nos preparemos, né? Bem antes da Quaresma. É interessante que antes da reforma litúrgica promovida pelo Papa Paulo VI, né? A reforma do ano litúrgico nesse caso, a liturgia tradicional ela dava 3 semanas para o fiel se preparar melhor para a Quaresma. Então havia o chamado tempo da Septuagésima, né? Septuagésima justamente porque eram 3 semanas antes dos 40 dias da Quaresma. Então tinha a semana da Septuagésima, a semana da Sexagésima e a semana da Quinquagésima, e depois se iniciava a Quaresma. Então os fiéis já eram naturalmente levados pela própria liturgia a se preparar para o tempo de preparação que é a Quaresma. A Quaresma é um tempo de preparação também para o tempo pascal, para a Páscoa, para a Semana Santa, mas é fundamental que nos preparemos para a Quaresma. Hoje, de alguma maneira, a gente cai, às vezes, quem está mais desatento acaba por cair um pouco de paraquedas na Quaresma. Então, a gente tem que evitar isso, que a gente está ali no tempo comum, eventualmente um pouco relaxados demais, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, e acabamos por desembocar num tempo litúrgico penitencial. Não é o único, mas a Quaresma dos tempos litúrgicos fortes é aquele que tem um caráter mais penitencial. A penitência da Quaresma, ela sem dúvida, ela é mais intensa até do que outros tempos penitenciais, como é o caso do Advento. A gente vai falar disso, cada um deles tem o seu caráter penitencial, tem penitências próprias, mas o fato é que, desde já eu digo a vocês que, por mais que haja tempos fortes de penitência, para um católico a penitência deve ser algo diário, constante. A penitência ela pode aumentar, ela pode diminuir, e isso, claro, também tem a ver com o tempo litúrgico, mas nós devemos fazer penitência sempre. Sempre nós devemos fazer penitência. O fiel católico ele deve ser penitente, ele deve ser mortificado, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor não fez penitência, entre aspas, apenas quando deu a sua vida por nós na cruz, sofreu e deu a sua vida. Nosso Senhor fez penitência a vida inteira. Eu tenho feito as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. O Centro Dom Bosco lançou as meditações para todos os dias do ano de Santo Afonso em 3 volumes. Santo Afonso insiste muito nisso, inclusive no tempo do Natal, nas meditações próprias do tempo do Natal, ele diz que Nosso Senhor sempre sofreu por nós, desde a manjedoura. Quem olha o presépio vê ali a penitência, a mortificação. Se nós pensarmos na fuga para o Egito, a vida de Nosso Senhor em Nazaré, e é evidente que isso se aplica também a Nossa Senhora, se aplica a São José. Então o católico ele deve fazer penitência sempre. Nós já tivemos uma aula aqui para falar do plano de vida espiritual, né? Eu espero que até esse momento, né, já tem um ano que a gente começou a perseverança, eu espero que vocês já tenham um plano de vida espiritual. Caso ainda não tenham ou queiram conversar sobre ele, o ideal é que vocês conversem com o diretor espiritual de vocês, que eu também não sei se vocês já têm. Isso é um pouco mais difícil, de fato hoje na igreja não é tão simples ter um diretor, mas a gente tem que buscar e tem que pedir a Deus essa graça. Mas o fato é que vocês também precisam colocar no plano de vida espiritual de vocês as penitências que vocês vão fazer a cada dia, a cada semana, a cada tempo litúrgico. Quando vocês estavam na catequese, a gente sempre dá uma aula sobre a Quaresma. Então agora no próximo domingo, se vocês quiserem vir, fiquem muito convidados. O Renato vai dar uma aula aqui no domingo de carnaval mesmo,
vai dar uma aula sobre a quaresma para os alunos da catequese da turma de domingo. Então, quem quiser vir, fique à vontade. Então, na catequese vocês tinham essa aula. Então, o objetivo da aula de hoje, a gente não vai falar sobre a quaresma, mas a gente vai falar sobre um dos aspectos importantes, não somente da quaresma, mas da vida espiritual do católico, da vida católica, da vida cristã, que é a penitência. Então, a ideia é percorrer ali alguns parágrafos do catecismo dentro do capítulo que diz respeito ao sacramento da confissão, que também é chamado de sacramento da penitência, e tem uns capítulos ali que são preciosos, uns parágrafos que são preciosos, e eu sempre gosto de utilizá-los quando falamos de penitência. Então, eu também escolhi 3 passagens da Sagrada Escritura para a gente ler, para iluminar a aula, mas vamos começar aqui no Catecismo, no parágrafo 1425. A pergunta que está aqui é: por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Eu mudei no nosso roteiro porque eu vou enfatizar um outro ponto dentro do mesmo assunto, que é a realidade do pecado. A realidade do pecado é sobre isso que eu falarei agora nesse primeiro item. E faço aqui uma referência, caso vocês queiram se aprofundar sobre esse assunto da realidade do pecado, ele está muito bem explicado no Catecismo, quando se fala do pecado original, tá? O parágrafo, na realidade, é a partir do parágrafo 385 do Catecismo, é a realidade da queda, até o parágrafo 421. Quem quiser se aprofundar, essa é uma das minhas partes prediletas do Catecismo, é a parte justamente que fala do pecado original, que é uma verdade de fé, infelizmente, negada por muitos hoje que se dizem católicos, né? Pessoas que estão infiltradas na igreja e negam a realidade do pecado original. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos lá ao parágrafo 1425. Nós leremos o 1425 e o 1426 do Catecismo. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados. Lucas 11, versículo 4. Vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornaram santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Como a própria Igreja esposa de Cristo é santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Então, esse parágrafo, esses parágrafos estão muito bem escritos. Então, o fato é que a vida católica, ela é um combate, a nossa vida é um combate espiritual, e nós somos marcados pelo pecado original, nós temos que crer nisso, essa é a fé católica, ou seja, a nossa natureza, ela está doente, ela está enferma, não está destruída, como falava erradamente Lutero, mas ela está sim enferma, ela está decaída, e é claro que
no sacramento do batismo, o pecado original ele é perdoado, mas as consequências do pecado original permanecem. E é isso que o catecismo explica aqui, de uma maneira mais resumida. A concupiscência, que é essa inclinação ao pecado, as nossas fragilidades, elas permanecem. Então aqui eu faço uma comparação do corpo com a alma. Como é que a gente prepara o nosso corpo para o combate físico que nós temos que travar? Como é que a gente fortalece o corpo? Com hábitos cotidianos, como dormir, por exemplo, como se alimentar, como beber água, atividade física, por exemplo, é outra opção. Então, vejam que, em geral, nós vamos ao médico com alguma regularidade. A gente tem uma série de ações que nós empreendemos para permitir que o nosso corpo dê conta do combate físico, do combate material da nossa vida, que também existe e é importante. Mas será que nós damos a mesma atenção ou mais? Será que nós damos uma atenção muito maior àquilo que é muito mais importante, que é o combate espiritual, que é o combate que a alma trava? É fundamental que nós tenhamos essa consciência. O principal combate que nós viemos travar nesta vida, e esse é o sentido da nossa vida, é o combate em direção a Deus, como está escrito aqui. O combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna. É para isso que nós estamos aqui, para perseverar. Nós somos católicos, graças a Deus, nós conhecemos a verdade nos alcançou, nós cremos nela, ou seja, estamos no único caminho de salvação que foi definido por Deus, que é a fé católica dentro da sua igreja, a única verdadeira, e isso já é uma graça. Mas nós, não basta ter fé, nós precisamos perseverar na fé, até o fim das nossas vidas, como nós falávamos na última aula. E um dos aspectos mais importantes do fortalecimento das nossas almas é a penitência. É claro que ao lado dela é importantíssima a oração, até porque a penitência também está incluída na vida espiritual. A vida espiritual também é feita da penitência. Então, de alguma maneira, nós poderíamos fazer aqui uma comparação do corpo com a alma, mais uma vez. A oração é o alimento, também não deixa de ser o sono, a água que eu bebo. De alguma maneira nós podemos identificar aqui a oração. É através da oração que a alma se alimenta, é através da oração que a alma é nutrida, que a alma também eventualmente descansa, é consolada por Deus, é regenerada pela água. Mas o fato é que nós também precisamos de atividade física, nós também precisamos malhar a alma, fortalecer os nossos músculos, digamos, espirituais, e isso é feito através da penitência. É através da penitência que a nossa vontade, que é uma faculdade da alma, as duas principais faculdades da alma são a inteligência e a vontade. Então, a oração, ela fortalece a nossa inteligência. É através da oração que eu alcanço a verdade que Deus revela para mim, através da sua igreja. Então, é claro que isso é feito através do estudo também, mas estudo e oração são duas realidades muito próximas. Nós devemos estudar com a atitude de oração e rezar com a atitude de estudante, ou seja, de quem busca a verdade. Se a oração ela ilumina a nossa inteligência e também na oração a gente recebe de Deus a graça que convida a nossa vontade a fazer aquilo que a inteligência nos aponta. Então, através da inteligência, nós conhecemos o bem que eu sou chamado a fazer. E a graça de Deus também fortalece a minha vontade, para que a minha vontade se submeta à minha inteligência e realize o bem que Deus me chama a fazer. Mas o fato é que eu preciso também fortalecer a minha vontade através da penitência, porque nós somos fracos,
Nós somos doentes, nós somos enfermos. Basta se olhar no espelho, basta pensar em um dia das nossas vidas que nós vemos o tamanho das nossas fraquezas, a quantidade de pecados que nós cometemos. E eu nem me refiro apenas aos pecados, porque nós devemos combater, já vimos isso na perseverança também, nós não devemos combater apenas os pecados mortais, que eu não devo simplesmente combater, eu devo romper definitivamente com os pecados graves, com os pecados mortais. Tudo aquilo que a igreja mostra e nos ensina que é pecado mortal, eu tenho que romper de uma vez por todas, para sempre. É fundamental que vocês leiam tudo que a doutrina da igreja fala nos seus 10 mandamentos, tudo aquilo que se opõe diretamente aos 10 mandamentos. Eu chamo a atenção, por exemplo, estamos próximos do carnaval, é sempre bom estudar o que a igreja fala, por exemplo, no seu 6º mandamento, e tudo aquilo que está ali no 6º mandamento é pecado mortal, é pecado grave. E a pergunta que fica: quantos pecados contra o 6º mandamento serão cometidos nesse carnaval? Por muitas e muitas pessoas. Santo Afonso, no seu livro das meditações, ele faz uma série de meditações. Eu nunca tinha refletido tão intensamente a esse respeito, que no carnaval nós devemos ter essa sensibilidade. Por mais que a gente vá descansar com as nossas famílias, sempre, claro, de uma maneira virtuosa, sem cair em diversões pecaminosas, a gente também vai descansar. Mas o tempo do carnaval também é o tempo do católico pensar. Esse é o tempo, talvez, que Deus seja mais ofendido no ano inteiro, por milhares e milhares, talvez milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas se entregam ao pecado, e muitos pecados. Pensemos, se milhões e milhões de pessoas se entregam a centenas de pecados durante o carnaval, façam as contas e vejam quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo é ofendido gravemente. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado durante esses tempos. Então, o que os santos faziam durante o carnaval? É muito tradicional que as pessoas façam retiros durante o carnaval. Claro que também para se preparar para a quaresma, mas também para desagravar os pecados que são cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Nossa Senhora, durante esses tempos. Então é importante que vocês também, durante o carnaval, tenham algum momento de oração, de mortificação, para desagravar esses pecados. E por que eu falei do carnaval? Porque eu falava dos pecados mortais. Então, é fundamental que saibamos aquilo que é pecado mortal, mas mais do que isso, é fundamental que combatamos os pecados veniais, aqueles pecados leves, especialmente os nossos pecados de estimação, aqueles pecados que todas as vezes que nós nos confessamos, eles estão presentes. Toda vez que eu faço o meu exame de consciência à noite, esses pecados estão presentes. Eu preciso lutar contra esses pecados. Eu preciso desejar romper com eles. E para isso é fundamental a oração e a penitência. E também as minhas imperfeições. Imperfeições são aqueles pontos que nem pecados são, mas é aquele algo que eu poderia fazer melhor. O detalhe da imperfeição é esse: eu poderia fazer aquilo melhor. Então eu me esforço a cada dia por fazer tudo com a graça de Deus, com a maior perfeição possível. E é através da penitência que nós nos fortalecemos. É através da penitência, como eu falava, que nós malhamos, que nós ganhamos músculos. E a realidade da penitência, ela é a mais diversa possível. A penitência é uma realidade muito rica. Existem uma variedade muito grande de penitências, e é claro que eu escolherei as penitências que eu farei, não é para escolher sozinho de preferência. O ideal é que nós sejamos auxiliados por um diretor espiritual, mas é claro, se nós não tivermos um diretor espiritual, eu posso pedir a Deus a graça de escolher as penitências, mas também eu posso conversar com um amigo sobre o assunto. Eu estou à disposição de vocês para esse fim, inclusive. O fato é que nós não podemos ficar sem fazer penitência. Entendamos que nós vivemos num mundo extremamente hedonista. O que é o hedonismo? É fugir da dor e procurar o prazer. O hedonismo é colocar o prazer, as sensações agradáveis no lugar de Deus. O hedonismo é uma idolatria do prazer.
Eu coloco o prazer no lugar de Deus. Só que o fato é que o hedonismo não está apenas fora da igreja. Entendam isso. Há uma crise hoje que assola a Santa Igreja, assola os fiéis, que a penitência não é mais um assunto tratado com a seriedade, com a constância devidas. Hoje muitos fiéis sequer sabem o que é a penitência e não são incentivados a fazer penitência. Então, boa parte dos fiéis hoje, infelizmente, é profundamente ignorante a esse respeito e não pratica a penitência, não tem uma vida penitente porque nem foi ensinada para isso, e nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos sair. Vejam que há uma tendência hoje na igreja para um sentimentalismo. Vocês já repararam isso? As pessoas só gostam de fazer aquilo que elas se sentem bem de fazer. É um catolicismo um pouco analgésico. Parece que Deus é uma espécie de Doril, né? É que eu tomo quando eu estou sentindo uma dor. É aquele catolicismo dolorido, em que a pessoa só se aproxima de Deus quando ela está com um problema. E Deus é simplesmente um resolvedor de problemas. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa igreja, inclusive na nossa paróquia, que só fazem aquilo que elas gostam? Eu vou na missa porque eu me sinto bem na missa. Eu não vou na missa porque eu amo nosso Senhor Jesus Cristo e desejo me unir ao seu sacrifício redentor e eterno, que inclusive, esse sacrifício que é celebrado na Santa Missa. As pessoas, elas só querem se sentir bem. Então, essa é uma tendência, esse catolicismo analgésico, sentimental, hedonista, eu poderia dizer. E nós precisamos fugir dessa lógica. Nós devemos também fazer aquilo que nos desagrada. Nosso Senhor é muito claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. A penitência é justamente esse renunciar a si mesmo e tomar a cruz de cada dia. Isso é a penitência. A penitência não é nada além disso. Tomar a cruz, renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade, das mais diversas maneiras possíveis. Isso é penitência, desde pequenas coisas até grandes coisas e médias coisas, evidentemente. Mas o fato é, como eu dizia, o católico ele deve estar acostumado a fazer penitência. Não é chegar agora na quaresma e fazer penitência, porque nós devemos fazer, e também, claro, de uma maneira mais intensa, mas não é chegar depois no tempo pascal e chutar o balde, e voltar a ser um hedonista ou virar um hedonista e viver cercado de prazeres. Não é isso. Na Páscoa, claro, é adequado diminuir a penitência, mas eu continuarei a fazer penitência. Eu farei penitência todos os dias da minha vida, das mais diversas formas. E eu chamo a atenção de antemão agora que existem duas espécies de penitência, nessa ótica que eu vou falar. Existe aquilo que eu vou chamar de penitência formal, que nós poderíamos chamar de penitência ativa, que é importantíssima e necessária, mas existe também outra forma de penitência que é igualmente importante, que é a penitência informal, que melhor poderia ser até chamada de penitência passiva. Qual é a diferença? A penitência ativa são aquelas práticas, aqueles atos que eu opto por fazer. Eu escolho, hoje eu vou fazer um jejum no qual eu entregarei uma refeição. Então eu não tomarei café da manhã, eu vou acordar, vou só tomar água ou líquidos em geral, não comerei nada até o almoço. Isso é uma penitência ativa. Eu, naquele dia, estabeleci que eu não tomaria café da manhã. Esse é um tipo de penitência. A penitência passiva é aquela que eu abraço, mas não foi uma escolha minha. Eu estou a caminho do meu trabalho e me deparei com um grande engarrafamento. Então, aquilo ali é fonte de sofrimento, aquilo contraria a minha vontade. Então, ali eu aproveitarei aquela penitência que foi me apresentada, que Deus permitiu que me assolasse. Eu aproveitarei aquilo para crescer no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor a mim mesmo, por amor a Deus. Então vejam que a penitência passiva todos nós, mesmo que nós não tenhamos a penitência ativa, e devemos ter, a penitência passiva ninguém escapa dela. O fato é que
a imensa maioria das pessoas foge da cruz ou rejeita a cruz, ou foge da dor e busca o prazer, ou quando a dor se apresenta, não aproveita a dor para crescer espiritualmente, cai na murmuração, cai na reclamação, cai numa atitude de desprezo pela cruz, ao invés de glorificar a Deus por aquela oportunidade de crescer no amor, por aqueles pequenos sofrimentos, aquelas pequenas contrariedades. Nós, por exemplo, que somos chamados ao matrimônio, a vida matrimonial ela é cheia de oportunidades de penitência passiva. Hoje mesmo eu cheguei em casa, estava com a minha esposa e os meus filhos ali, pouco antes da aula, eu cheguei em cima da hora, assim, os meus filhos estavam ali com a minha esposa, se preparando, os dois mais velhos, para jantar, a bebezinha ainda já dormia, e aí ela começou a chorar. E qual foi a minha primeira tendência, que eu até acho que foi uma tentação, de sair, de dizer para minha esposa ir lá, ela que estava na iminência de dar jantar para os meus filhos, e eu ia ficar ali com eles até o horário de sair. Mas aí veio ali, eu até pensei na aula que eu ia dar, que eu devia ali fazer aquilo para dar como exemplo na aula. Eu falei, não, o que Deus me chama a fazer agora é abraçar essa cruz. Por mais que a gente ame os nossos filhos, não é agradável pegar um bebê chorando do berço e niná-lo até ele voltar a dormir. Claro, quando você já está ali numa situação em que o filho está calmo, você até encontra ali algum deleite, né? É um bebê, o bebê tem um cheiro bom, é fofinho, por mais que esteja escuro, você não o vê todo, mas é bom carregar o filho no colo. Mas enquanto você chega lá e ele chora, e ele está agitado, e ele demora a dormir, você tem um compromisso, como era o meu caso hoje, você fica angustiado, você fica contrariado. Mas vejam, foi uma penitência pequena, pequeníssima, dentro de uma situação concreta da vida familiar. E assim como eu tive essa oportunidade de abraçar essa cruz naquele momento, vocês têm inúmeras outras. Uma pilha de louça na pia é uma oportunidade de fazer penitência. Aquela pia que parece uma cozinha de restaurante, né, que a gente deixa acumular e fica ali preguiçoso. Lá em casa, então, nós somos mestres em deixar a louça de um dia para o outro. Aí você chega ali de manhã, tem aquela pilha, e aí você tem que enfrentar aquela louça de manhã que você deveria ter enfrentado no dia anterior. Mas vejam, isso é uma penitência. Você ali dar conta daquela tarefa doméstica. Então vejam, a vida matrimonial, a vida familiar, ela é preciosa para essa penitência passiva. Então eu quis fazer essa diferenciação para que vocês percebessem a quantidade de oportunidades. O trabalho é uma penitência. Nosso Senhor é muito claro quando ele fala com Adão depois do pecado original. O trabalho já existia antes do pecado original. O trabalho não é uma consequência do pecado original, mas o fato é que o trabalho com o pecado ele se torna penoso. O que Deus fala para Adão lá no capítulo 3 do livro do Gênesis? Ganhará o pão com o suor do teu rosto, a terra será dura, será árida. Então, Deus fala muito claramente que o trabalho, o que significa isso? É claro que tem um significado literal, mas também tem algo muito mais amplo. O trabalho ele é árduo, qualquer trabalho. Seja o trabalho braçal, o trabalho intelectual é mais desafiador ainda que o braçal, e o espiritual então nem se fala. Quem mais trabalha são os monges e as monjas, porque o trabalho da oração é o mais árduo de todos. Nós sabemos, quando nós nos colocamos a rezar, as dificuldades são as maiores. O estudo também é algo extremamente difícil, desafiador. A tentação de se desconcentrar é chato. Ler não é nada agradável. Claro, tem leituras mais agradáveis do que outras, mas é difícil. Então vejam que o trabalho ele é árduo, e isso é penitência. Vejam que o trabalho de vocês, seja ele doméstico, seja externo, ele é uma oportunidade diária de abraçar a cruz. Cada tarefa que nos custa, aquela tarefa chata que muitas vezes nós somos tentados a adiar. Eu sou muito assim, eu olho ali a minha agenda, a minha tentação, a minha tendência é abraçar as tarefas fáceis e adiar as difíceis, adiar as mais desafiadoras. Então, a gente deve contrariar a nossa vontade nesse momento.
Eu devo enfrentar também as tarefas mais desafiadoras, aquilo que eu sei que vai me custar, que vai me desafiar mais. Então vejam que a oportunidade de fazermos penitência, nós que vivemos no Rio de Janeiro, o trânsito é também uma penitência constante que nós temos a oportunidade de fazer, enfrentar bem um engarrafamento, uma contrariedade dentro do carro, é outra penitência muito, muito frequente para nós. Fala, querido. Nesse momento, você está falando da penitência passiva, você tem a mudança comportamental no momento que você reconhece ela, mas você também faz algum tipo de entrega, oração naquela hora. Qual é a forma de você entregar aquele momento para Deus? Então, você mesma na pergunta você já respondeu. Eu diria que de duas formas. Uma breve oração, não precisa ser uma oração longa, pode ser só uma jaculatória ou uma oração espontânea. Pode, por exemplo, ser Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, diante de uma contrariedade, diante de uma raiva que eu sinto. Sentir raiva não é pecado, o pecado é consentir na raiva, é agir movido pela raiva. Então, vejam que qualquer oração breve que eu faço, eu já entreguei, e o que você falou também, o agir de forma virtuosa. Não adianta eu entregar para Deus e agir mal, e murmurar, e reclamar, e ofender. Então, às vezes, essa penitência pode se apresentar diante de uma ameaça de discussão de um casal e um deles opta por silenciar, por não brigar e esperar a raiva passar, isso é penitência. Um filho que nos irrita e eu o repreendo um pouco depois, quando eu estou mais equilibrado. Então, isso é penitência passiva. A gente vai falar também da penitência ativa, mas eu quero mostrar para vocês essa realidade da penitência passiva, que é fundamental e que ajuda a penitência ativa, e a penitência ativa ajuda a passiva, porque uma enriquece a outra, de maneira que o santo ele faz penitência, né? Quando a gente lê a vida dos santos, a gente vê que eles faziam penitência com frequência, com naturalidade. O fazer penitência é natural. Aí já é uma penitência ativa, né? Mas bem fácil e até leve, mas você está ali num restaurante self-service, por exemplo, e você vai escolher algo que você não quer comer. Algo que você sabe que é nutritivo, que é bom para você, mas que não é aquilo. Eu, por exemplo, eu tenho sempre a vontade de comer as coisas que são extremamente saborosas e que não necessariamente fazem bem para a saúde. Então, são aquelas coisas gordurosas. Então, você ali passar na parte da salada e pegar algo, contrariar a sua vontade. E você pode fazer isso de duas formas. Pegar algo que você não queria comer e deixar de comer algo que você queria. Então, você passa em frente àquele um bife, uma picanha lá com aquela gordura, e você renuncia àquilo naquele dia. Você ofereceu. Eu tenho comido no escritório, porque minha vida profissional está muito intensa, então para perder o mínimo de tempo possível, eu peço a comida lá, o restaurante fica do lado da sala, então às vezes eu entro no cardápio lá e a minha tendência é sempre pegar aquilo que é mais saboroso, então às vezes eu renuncio, ninguém sabe que eu fiz aquilo, entre mim e Deus ali naquele momento, eu vou lá e peço o frango grelhado, por exemplo. Então vejam, não é nada demais, até porque é saboroso e os acompanhamentos são saborosos, mas eu renunciei. Eu renunciei a algo que eu queria comer mais por algo que ou eu queria comer menos ou eu não queria comer. Então vejam que a penitência ela também é feita dessas pequenas renúncias que ninguém vê. E aí está um bom mérito. A gente vai chegar lá quando a gente falar também da discrição da penitência. A penitência ela tem que ser discreta. Nosso Senhor fala isso muito claramente no Sermão da Montanha. Eu não faço a penitência para aparecer, porque senão ela não terá valor espiritual algum. Mas vamos continuar aqui no Catecismo. Depois de falar da realidade do pecado, agora o Catecismo vai falar de maneira muito bela da conversão dos batizados, a realidade da conversão. Então a gente já viu que mesmo batizados nós continuamos inclinados ao pecado e continuamos infelizmente pecadores. Em geral, a não ser aqueles fiéis que atingem a santidade muito cedo, né? A gente pode pensar nos pastorinhos de Fátima,
que foram crianças santas, isso acontece, mas a maioria dos fiéis continua, não é que continua a pecar, a maioria dos fiéis peca depois do batismo. Então nós necessitamos de conversão mesmo batizados, é isso que o catecismo vai falar agora. Jesus convida a conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Na pregação da igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores, e que é ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Comprova-o a conversão de São Pedro após a tríplice negação de seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja: converte-te. Santo Ambrósio, referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Então, todos nós somos chamados à conversão, e a essa conversão ininterrupta, contínua. Eu imagino que todos nós aqui, nós já tivemos uma primeira conversão, e já tivemos pequenas conversões, claro, desde que abraçamos a fé católica verdadeiramente. Mas o fato é que existem 3 principais conversões nas nossas vidas, né? Alguns santos vão falar da via purgativa, da via iluminativa, da via unitiva. Eu não vou entrar nisso agora, até porque não sou perito no assunto, mas o fato é que, se a gente olha ali a vida dos apóstolos, que é um modelo para a nossa vida cristã, a gente identifica ali 3 conversões. Aquela primeira conversão, quando eles foram chamados por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pensarmos, por exemplo, em São Pedro teve ali a sua primeira conversão naquela pesca milagrosa, quando ele se ajoelha diante de nosso Senhor e recebe a promessa de que seria pescador de homens. São Lucas dirá que ele deixou tudo e seguiu nosso Senhor. Essa é a primeira conversão. A segunda conversão de São Pedro foi na paixão, foi no momento em que ele negou nosso Senhor, como está escrito aqui no catecismo. Ele se arrependeu e depois da ressurreição ele reiterou 3 vezes o amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali ele se converte pela segunda vez e dá um salto espiritual. Essa segunda conversão, a maior parte dos fiéis nem chega nela, morre sem ter essa segunda conversão. E a terceira conversão, quando de fato ali São Pedro e os apóstolos em geral de fato se tornaram santos, foi em Pentecostes. Ali eles chegaram a essa via unitiva, que é o momento em que a pessoa de fato está totalmente unida a Deus, e como diz São Paulo na carta aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então aquele momento, a terceira conversão, é de fato o momento em que o fiel chega na santidade. Mas o fato é que nós devemos buscar essas conversões diárias e ininterruptas para que nós possamos amar mais a Deus. Esse é o objetivo, claro, agradar mais a Deus, mas o fato é que é isso que permite que nós cresçamos espiritualmente, é isso que permite que nós caminhemos de fato em direção à santidade, e a penitência faz parte disso.
Viver de maneira penitente é justamente não fazer sempre as nossas vontades, porque essa é a nossa tendência. Eu falava dos meus filhos, é claro que as crianças são belas, as crianças são fofas, e de fato a criança ela tem uma inocência que nós, infelizmente, muitas vezes perdemos. Por isso é que Nosso Senhor diz que nós devemos ser, nesse sentido, como crianças. O reino dos céus, deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas. Santa Teresinha do Menino Jesus desenvolve toda uma doutrina a respeito da infância espiritual, e isso é riquíssimo. Mas, por outro lado, quando a gente olha uma criança, a criança, muitas vezes, marcada pelo pecado original, ela vive para fazer a vontade dela. E se você a contraria, o que ela faz? Ela chora, ela faz manha, ela fica com raiva. E o que acontece hoje na nossa sociedade hedonista? São adultos que se comportam como crianças. A maioria, a imensa maioria dos adultos, hoje, muitas vezes dentro da igreja, eles vivem para fazer a sua própria vontade, mesmo na igreja. Mesmo com relação, como eu falava antes, às suas práticas de devoção, às suas práticas de fé. Ou seja, eles jamais se contrariam a sua própria vontade. Eles não identificam que em muitos momentos da nossa vida, nós devemos fazer o contrário do que nós queremos. Pensemos, hoje eu vindo para cá, eu estou citando exemplos do meu cotidiano para que vocês percebam que isso é diário. Isso não é nos eventos extraordinários, isso é no ordinário da vida. Eu estava ali na Avenida das Américas para pegar, ali perto do Barra Shopping do New York, para pegar um mergulhão. Aí tinha um carro, ele deve ter esquecido a entrada, eu nem sei por que ele fez isso, porque logo depois, eu não sei se ele ia para o New York, mas logo depois tem uma outra entrada, tem duas entradas que dão acesso ao mergulhão, uma é mais próxima ali do Carrefour. Ele me deu uma fechada, assim, que quase a gente bateu, eu tive que dar um freadão. Qual foi a minha tendência ali naquele momento? Mesmo eu sozinho no carro, mas não importa, a minha tendência era gritar, xingar, praguejar, às vezes até desejar o mal para ele. E nesse momento eu tenho vontade de fazer todas essas coisas, mas qual é a vontade de Deus? É evidente. Eu não preciso receber uma iluminação do céu para saber que a vontade de Deus é que eu não faça nada. Até porque não tem ocasião para eu fazer uma correção fraterna. Não dá para eu dar uma fechada nele, vamos conversar aqui, você não pode me dar essa fechada, é evidente, isso não vai acontecer. Então tudo que eu fizer naquele momento para chamar a atenção dele vai ser desordenado, dar uma buzinada alta, xingá-lo, abrir o vidro. Então o que eu tenho que fazer? Silenciar, me acalmar, não falar nada, entregar. Vejam a quantidade de oportunidades que nós temos durante um dia para fazer essas pequenas penitências. E é claro que isso vai me ajudar a fazer as grandes. Diante de uma má notícia, de um emprego que eu perco, de uma doença que eu ou uma pessoa amada tem, nas grandes dificuldades, uma dificuldade financeira, a perda de um ente querido. Vejam que aí são as grandes penitências ainda passivas. E da mesma forma, nas penitências ativas, há penitências mais intensas, mais duras, e há penitências mais leves. E é claro que nós devemos começar o nosso caminho de penitência, o nosso caminho de mortificação, pelas penitências leves, por aqueles pequenos oferecimentos. O rezar de joelhos, por exemplo, é uma belíssima forma de fazer penitência. É aquela oração que eu de fato começo a perceber uma pequena dor ali no meu joelho, um pequeno incômodo, mas eu sei que eu devo permanecer de joelhos, porque eu estou diante de Deus, eu estou na sua presença. Isso pode ser na minha casa, isso pode ser na igreja. É claro que nós devemos conhecer os nossos limites. Não adianta eu, recém-operado, de ligamento cruzado, com parafuso no joelho, eu ficar de joelhos de uma forma que eu não consiga andar depois. É evidente que isso é desordenado. Eu tenho que identificar
quais são as penitências que Deus me pede, mas eu preciso fazer penitência. E a penitência, entendo, por mais que eu esteja aqui a falar, a gente vai chegar nesse ponto agora, de práticas exteriores, a penitência ela começa dentro. Não é uma prática exterior vazia como era o caso dos fariseus. Os fariseus, eles faziam muitas práticas, eles jejuavam, mas eles não amavam. E esse é o problema. A penitência não pode virar uma vaidade, não pode virar uma exterioridade. Eu faço porque é algo que brota de dentro. Brota de dentro. Eu amo a Deus, ou eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo por amor a Deus. E eu vejo que nesse momento eu sinto algo desordenado. E eu renuncio à minha vontade. Sejamos muito concretos. As mulheres não são, infelizmente hoje a sociedade está tão desordenada, né, com esse movimento feminista louco, que hoje as mulheres olham para os homens na rua, né? Só que a mulher em geral, naturalmente, ela não é muito guiada por olhar. A mulher ela é mais profunda que o homem. O que desperta mais a atenção da mulher muitas vezes é a inteligência do homem. É claro que ela vê a beleza de um homem, mas é totalmente diferente como é que a beleza de um homem desperta a mulher, como é que a beleza da mulher desperta o homem. Nós homens somos muito despertados pela aparência física das mulheres. E isso é uma oportunidade ímpar de penitência. Nós vivemos hoje numa sociedade que as mulheres andam nuas na rua, infelizmente. Agora no verão, então, é quase insuportável. Então, como é que nós fazemos penitência nessas ocasiões? Guardar a vista. Eu vejo lá de longe, porque o demônio ele mostra pra gente, o demônio parece que ele dá um binóculo pra gente. Eu tô daqui, eu tô vendo lá do outro lado que tá vindo uma mulher mal vestida, que tá vindo uma mulher que tá vestida de forma indecorosa, ou uma mulher que simplesmente é bela. E o que eu sou chamado a fazer nesse momento por penitência? Não olhar. A não olhar, olhar para o chão. Eu nem vou ver como é essa mulher, eu vou passar por ela, eu nem sei como é que é. Se for uma conhecida, eu nem vou cumprimentá-la. Mas o fato é que ali eu entreguei aquela vontade que eu tinha de olhar aquela mulher e eu não olhei. Então vejam que essa guarda da vista as mulheres também podem fazer. Se elas eventualmente virem, especialmente nós que somos casados, eu devo ser fiel ao outro de uma maneira que sejam as outras mulheres, os outros homens, eles nem existem. Claro que eles existem, eu vou dar bom dia, eu vou dar boa tarde, boa noite, mas em termos de sentir atração, em termos de ter uma proximidade inadequada, não existe. A única mulher que existe no mundo para mim é a minha esposa. Não é só ser fiel no sentido de não cometer adultério, é ser fiel no sentido de não olhar, é ser fiel no sentido de não me deixar levar por maus olhares, por maus pensamentos. Vejam que penitência maravilhosa que a gente é chamado a fazer. A mortificação dos olhos, a mortificação do falar. A gente recentemente teve uma leitura preciosa da carta de São Tiago. Eu nem sei se a gente continua a lê-la agora, mas eu imagino que sim. Mas aquela parte que São Tiago fala da língua, a mortificação, nós devemos ser bons para ouvir, mas tardos para falar, tardos para nos irritar. Olha que penitência maravilhosa, falar pouco, ouvir muito e com atenção. Qual é a nossa tendência, qual é a nossa vontade? Sejamos sinceros, o outro está falando, eu nem estou prestando atenção no que ele está falando. Eu já penso no que eu vou responder. Enquanto o outro fala, eu já estou pensando em qual será a resposta que eu darei ou o comentário que eu farei àquilo que ele me fala naquele momento. Então, a penitência de ouvir com atenção, olhar a pessoa nos olhos, considerar o que a pessoa fala e falar o mínimo. Não é que eu vou ficar taciturno, antipático, não é isso. Eu vou falar, eu vou conversar. Mas eu não vou falar igual um tresloucado, eu vou falar o que eu tenho que falar, o que eu sou chamado a falar. Vejam que penitência maravilhosa. E nós vivemos num mundo extremamente barulhento. O silêncio é uma bela penitência, mas eu repito, tudo isso tem que brotar de dentro, tem que brotar do amor que eu sinto, do amor que não é nem que eu sinto,
é do amor que eu tenho vontade de fazer, do amor que eu me decido a fazer, contrariando a minha vontade. Isso é penitência. Eu sinto a vontade de fazer algo, percebo que aquela não é a vontade de Deus concretamente para mim naquele momento, eu renuncio à minha vontade e decido amar. É interior que se manifesta exteriormente. Às vezes a vontade de comprar algo, às vezes o egoísmo de não dar uma esmola, e eu vou lá e contrario a minha vontade. Eu abro a minha carteira, tem uma nota de R$2, tem uma nota de R$10. Qual é a minha vontade? A minha avareza, eu vou dar a de 2. Não, eu contrario aquela minha vontade, naquela fração de segundo eu pego a nota de 10 e dou para o irmão necessitado. Vejam, isso é penitência. Então, quando nós nos habituamos a viver assim, isso é decisivo no meu crescimento espiritual. É decisivo porque quando surgir aquele momento de tentação, em que eu sou chamado a resistir e fazer a vontade de Deus, a minha vontade já está treinada a me contrariar. Eu não sou guiado pela minha vontade, eu não sou escravo das minhas vontades egoístas, eu estou treinado, habituado. É igual o cara que malha, ele tem uma briga na rua, claro que é uma briga justa, né? Ele é ameaçado, ou a família dele é ameaçada, ele vai conseguir dar um soco na pessoa para se proteger, claro que em legítima defesa. Por quê? Porque ele malhou, porque ele ficou forte. Da mesma maneira, a alma é assim. Quando eu me habituo a fazer penitência, surge a grande tentação, que é uma briga com o demônio, que é uma briga com a minha carne e uma briga com o mundo. Esses são os 3 inimigos da alma, o demônio, a carne e o mundo. Eu conseguirei dar um soco neles, que é resistir à tentação. A minha alma está fortalecida, a minha alma está treinada. Mas vamos ver aqui agora que esse é um capítulo belíssimo do Catecismo, que fala justamente da penitência interior. Eu repito de maneira muito clara, a penitência ela não é externa, ela é interior. Vamos lá, parágrafo 1430. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamadas pelos padres de animi cruciatus, aflição do espírito, compunctio cordis, arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Lamentações 5:21. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo,
para compreender como é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, a saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Isso aqui é fundamental. Nós devemos pedir a graça do temor de Deus. Nós que somos crismados, nós recebemos esse dom do Espírito Santo, o temor. O que é o temor de Deus? Muito mais do que ter medo. É claro que a gente tem de ter um respeito por Deus, ter medo do inferno, medo da condenação eterna ao inferno, isso é fundamental. Mas o temor de Deus é muito mais, como está escrito aqui, um temer ofender a Deus. Eu amo Deus de tal forma, e é bonito que a Escritura diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É a sabedoria que é o principal dos dons do Espírito Santo, é o mais importante. A sabedoria que justamente está relacionada com esse sentir um sabor nas coisas de Deus, sentir um sabor no próprio Deus. Vejam que o temor de Deus é essa aversão ao pecado, essa aversão ao mal. Eu temo ofender a Deus. Isso é uma graça. Então nós devemos pedir essa graça do temor de Deus, a graça da penitência interior, porque como está escrito aqui, é a penitência interior que me leva a praticar obras de penitência exterior. Então a penitência exterior ela é uma consequência natural da penitência interior. Eu não posso inverter essa lógica, porque senão as obras de penitência elas serão estéreis, elas não terão fruto espiritual, como era o caso dos fariseus. Isso a Escritura mostra de maneira muito clara. E antes da gente ler então as passagens bíblicas, vamos só então concluir. Na realidade eu vou ler uma parte aqui da última parte do catecismo que eu selecionei, que são justamente as múltiplas formas de penitência na vida cristã. Então aqui o catecismo vai entrar, talvez na parte da aula que vocês tenham mais curiosidade, o catecismo vai entrar nas diversas formas de penitência que são possíveis na nossa vida de fiéis católicos. Então vamos ler primeiro esse parágrafo 1434. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos falar então do jejum, da oração e da esmola, porque de fato essas 3 práticas são as 3 práticas penitenciais por excelência. E a recomendação concreta que eu dou para vocês na quaresma e em geral nos tempos penitenciais é que vocês escolham 3 práticas para fazer. Não é adequado escolher muita coisa, porque a gente não dá conta. Eu tenho que ser realista na escolha das minhas penitências. Então é fundamental que vocês escolham coisas que sejam realizáveis e de fato esse número 3 é bem simbólico, porque vocês farão uma prática de jejum, uma prática de oração e uma prática de esmola. E é claro que vocês também procurarão viver essas 3 penitências de uma maneira mais habitual durante a quaresma, mas é fundamental que vocês escolham também práticas específicas. Ou seja, por exemplo, eu vou dar uma esmola por dia para uma pessoa na rua,
para um pedinte, para um mendigo. Então eu vou ajudar alguém, seja com dinheiro, seja com alimento, seja com o que for, eu darei esmola todos os dias durante a quaresma. Eu vou escolher aqui uma oração que, claro, tem que ser uma oração que vocês não estão habituados a fazer, senão não faz sentido. Eu vou acrescentar uma determinada prática de oração, que pode ser diária, que pode ser semanal, durante a quaresma. Pode ser uma leitura espiritual, e o jejum, em geral, é uma abstinência. É algo que vocês deixarão de comer ou de beber durante a quaresma inteira. Então o jejum acaba por, na quaresma, se manifestar de uma maneira de abstinência. Eu me abstenho de comer, de beber algo que, claro, eu goste. Eu vou ficar a quaresma inteira sem comer jiló, sem comer chuchu, chuchu sem sal. Claro que isso não tem valor, né? A não ser que vocês sejam, que vocês efetivamente gostem muito dessas coisas. Não tem sentido. Tem que ser algo que vocês de fato gostem, que vá fazer falta. E lembrem que eu falava que os 3 inimigos da alma são o demônio, a carne. O que é a carne? A carne é a nossa fraqueza, são as nossas inclinações para o mal, para o pecado. Isso é a carne. A carne é o inimigo que há em nós mesmos. E o mundo são as circunstâncias, aquilo que nos cerca, que nos leva ao pecado. E hoje, no mundo de hoje, é evidente, isso é notório, né? O que São João chamava no seu evangelho, nas suas cartas, do mundo. Então esses são os 3 inimigos. O mundo são essas estruturas de pecado que nos levam, nos afastam de Deus e nos levam para o mal. Então, como é que eu combato a carne? A carne eu combato com o jejum. O jejum, então, está relacionado ao amor a mim mesmo. Está relacionado com a carne. Então eu combato, eu mato a carne com o jejum, porque através do jejum eu renuncio à minha vontade. Eu renuncio à minha vontade de ter prazeres. Então eu faço sacrifícios. Então é com o jejum que eu mato, ou que eu combato o inimigo da minha alma, a carne. Através da oração eu combato o demônio. Através da oração eu cresço no amor a Deus. Então nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor a Deus. Então o primeiro amor é evidente, é o amor a Deus. E o amor a Deus ele é buscado através da oração. E através da oração também nós combatemos o demônio, nós combatemos as tentações demoníacas. O jejum já é o amor, é o segundo amor, que é o amor. Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, primeiro eu devo amar a mim mesmo para amar o próximo, porque eu devo amar o próximo como a mim mesmo, sempre por amor a Deus. Então o jejum, eu combato a carne, eu cuido do amor por mim mesmo, para que ele seja ordenado, para que ele não seja egoísta. E a esmola, por fim, é o amor ao próximo. E com a esmola eu combato o mundo. Eu renuncio aos prazeres do mundo e cresço no amor ao próximo. Através da esmola eu vou em socorro do próximo. Eu vou em socorro do próximo nas suas necessidades. Então a recomendação que fica é essa. Procurem na quaresma 3 práticas penitenciais. Uma relacionada ao jejum, uma relacionada à oração, uma relacionada à esmola. Só que o detalhe é que eu recomendo que vocês façam isso sempre, a cada dia, só que na quaresma de uma maneira mais intensa, mas a cada dia seria bom que nós pudéssemos exercitar essas 3 práticas. A cada dia fazer um pequeno jejum, a cada dia, mesmo que seja uma oração que eu estou habituado a fazer, fazê-la melhor. E também uma esmola, ajudar alguém concretamente, seja materialmente, seja espiritualmente a cada dia. Então vejam que na quaresma eu faço de uma forma mais intensa para que eu faça todos os dias da minha vida. Porque durante o ano litúrgico existem 2 tempos penitenciais no calendário litúrgico atual, né? No ano litúrgico atual existem 2 tempos penitenciais, que são a quaresma e o advento. Então vejam que ali entre os meses de novembro e dezembro eu tenho um tempo penitencial e depois eu tenho ali, em geral começa no mês de março, fevereiro e março, a quaresma. São os 2 tempos penitenciais. É interessante que São Francisco de Assis ele percebeu que nós ficávamos um bom tempo sem,
um período penitencial. O que São Francisco de Assis fez? Ele criou, né, a Quaresma de São Miguel, que começa ali em agosto e vai até o fim de setembro. Começa na festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, e vai até a festa dos Arcanjos, né, 29 de novembro. Então, vejam que é bom também que nós façamos a Quaresma de São Miguel, porque aí eu fico mais uma vez o número 3, que é o número também da perfeição, né? O número da Trindade. Nós teremos 3 quaresmas, digamos, durante o ano. A quaresma propriamente dita, a Quaresma de São Miguel e depois o tempo do Advento. Então vejam que fica aí a recomendação também que nós possamos fazer desses 3 momentos do ano litúrgico momentos penitenciais. E a cada um desses 3 eu vou escolher pelo menos, e de preferência, 3 práticas. Uma prática de jejum, uma prática de oração, uma prática de esmola. Vale dizer que, por exemplo, no tempo do Advento, uma prática penitencial que é indicada é a vigília. O Advento é esse tempo da espera, né? Da espera de Nosso Senhor Jesus Cristo que vem. Então, a vigília é uma prática penitencial própria do Advento. O que é a vigília? A vigília é ou retardar o sono, dormir um pouco mais tarde para rezar, ou acordar mais cedo para rezar. Sempre para rezar, né? Eu vou fazer vigília para ver Globo Rural na Globo, Telecurso 2000. É evidente que isso não tem valor espiritual nenhum. Eu vou retardar o meu sono para ver o programa do Pedro Bial. É claro que isso não tem valor espiritual nenhum. Eu tenho que dormir mais tarde ou acordar mais cedo para rezar, para estar ali unido a Deus. Isso fica só como um parênteses. E vale dizer que não são apenas esses tempos penitenciais anuais. Existem dias penitenciais que nós devemos saber quais são. Existem 2 dias no ano que nós somos chamados a fazer abstinência de carne e jejum eclesiástico. O católico ele tem que saber quais são esses dias, porque isso é sob pena de pecado grave, tá, gente? Não observar o jejum e a abstinência nesses dias é pecado mortal, tem que confessar. E vejam que a igreja hoje ela é muito branda conosco, porque antigamente havia outros dias. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Nesses dias o católico ele não come carne de nenhuma espécie. A única carne que nós podemos comer é o peixe, porque o peixe digere rápido. Então vejam que nesses dias não se come carne e também nós devemos fazer o chamado jejum eclesiástico. O que é o jejum eclesiástico? Eu farei apenas uma refeição até a saciedade. Existem 3 grandes refeições no dia, o café da manhã, o almoço e o jantar. Eu vou escolher uma dessas e apenas nela eu vou comer o que eu estou habituado a comer, ou seja, o necessário para me levar à saciedade. Não é estufar a barriga, é comer até a saciedade, até eu ficar satisfeito. E nas outras 2 refeições, ou eu não comerei nada, ou eu vou simplesmente tapear a fome. Eu vou comer uma fruta, eu vou comer um pequeno pão, eu vou comer uma barra de cereal. Vejam que eu tenho certeza, eu não preciso fazer uma pesquisa do IBGE para saber que a maior parte dos fiéis, dos chamados fiéis, que se dizem fiéis, não observam isso. Nem na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira da paixão. Então vejam, é fundamental, isso é lei canônica, isso é mandamento da igreja. Observar a abstinência de carne e jejum quando manda a Santa Igreja. Então lembrem-se sempre, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, dia de abstinência de carne e jejum eclesiástico. E eu não sei se vocês sabiam, mas toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne, tá, gente? Isso também é lei da igreja, isso também é sob pena de pecado grave, tá? O que acontece é que aqui no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela permite que nós façamos uma comutação. O que é isso? Uma substituição da abstinência de carne por outra prática, seja de oração, seja de jejum, seja de esmola. E assim eu cumprirei a penitência da sexta-feira. A Conferência dos Bispos do Brasil não estabelece qual é essa prática, eu posso escolher livremente. Eu, como catequista de vocês, vou fazer uma recomendação. Ignorem a CNBB nesse ponto.
Da mesma maneira que eu recomendo que vocês ignorem a CNBB de que o dia de São José não é dia santo de guarda. Assistam à missa no dia de São José, porque infelizmente no Brasil, não sei porquê, a nossa conferência decidiu que não é dia santo de guarda, sendo que na Igreja Universal é. Eu recomendo que vocês ignorem, porque o que acontece quando fica muito livre? Nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos pecadores, deixa eu falar de forma clara, nós somos sem vergonhas. Com exceção dos santos, todos nós somos sem vergonhas. A coisa fica muito livre, no final das contas a gente não faz. Eu posso escolher aqui o que eu vou fazer. No final das contas você ou não vai fazer nada ou vai fazer mal feito. Então é muito mais fácil, eu me habituo. A sexta-feira é dia de abstinência de carne. Vejam que não tem o jejum eclesiástico, é simplesmente não comer carne. Então eu não vou comer presunto no café da manhã. Para os norte-americanos que gostam, eu não vou comer bacon no café da manhã. Eu não vou comer nada que tenha carne o dia inteiro. No almoço eu vou comer um peixe. No jantar a mesma coisa, ou seja, eu vou fazer abstinência. Qual é o sentido disso? Por que isso? Aí vem a penitência interior. Eu sentirei um pouco de fome porque o peixe digere rápido, porque na sexta-feira eu preciso me lembrar que Cristo deu a vida por mim numa sexta-feira. É esse o sentido, é aquele pequeno sacrifício, e eu me lembrarei, Deus se fez homem e deu a vida por mim numa sexta-feira. E o que acontece nos restaurantes aí fora nas sextas-feiras? Vamos raciocinar, porque o demônio não dorme, o demônio trabalha. O que ele fez com a nossa sociedade? A sexta-feira virou o dia da feijoada. Como não ver nisso a mão do demônio? O restaurante ainda dá uma caipirinha de graça para você, seja um shotzinho, seja uma dose, mas gente, isso só pode ser o demônio. A sexta-feira é dia de penitência e virou também o dia do pecado sexual. Quem aqui nunca ouviu a expressão da sexta-feira como uma referência ao sexo? E é sexo desordenado, não é sexo dentro do matrimônio como deve ser. É fornicação, é adultério, é homossexualismo, pecados contra a natureza. É esse o sexo que as pessoas vão fazer na sexta-feira. Não é o sexo entre um esposo e a esposa aberto à vida dentro do matrimônio. Então vejam aqui de maneira muito clara, o demônio quer fazer com que as pessoas vão para o inferno. E uma maneira muito simples de fazer isso é fazer com que as pessoas não honrem os dias santificados, não honrem o domingo, não assistam à missa no domingo, não rezem nos domingos, não vivam para Deus nos domingos, trabalhem nos domingos. Vejam, são coisas que às vezes a gente não dá muita atenção. E comam carne na sexta-feira, se entreguem à luxúria na sexta-feira, se empanturrem de feijoada na sexta-feira. Feijoada é um prato delicioso, é tipicamente brasileiro, mas sexta-feira não é dia de comer feijoada. É o prato mais pesado de todos. Se tem um dia que não é para comer feijoada, é sexta-feira. Então vejam que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de se acostumar a fazer penitência a cada sexta-feira do ano, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão, na quaresma, no advento, na quaresma de São Miguel. E para que tudo isso? Para que esses dias fortes de penitência? Para que esses tempos fortes de penitência? Para que eu me habitue a fazer penitência todos os dias? Para que eu me habitue a viver em penitência? Esse é o sentido. E se a gente for pensar, por exemplo, no nosso dia, existe aquela hora ali da misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, também tem uma hora, às 3h da tarde. Então pode ser que no meu dia eu escolha ali um determinado horário para fazer uma penitência específica, para me oferecer em sacrifício, unido ao sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam que assim, nos meus dias, no ritmo diário, no ritmo semanal, no ritmo anual, eu me habituarei a fazer penitência. Então vamos continuar aqui para que a gente veja, continue a ver as múltiplas formas de penitência na vida cristã. A conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de gestos de reconciliação
do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, vejam aqui a penitência passiva, a aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça, também penitência passiva. Eu sou perseguido no meu trabalho, eu sou perseguido na sociedade porque sou católico, eu suporto isso com firmeza, com fortaleza, isso é penitência, penitência passiva. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Eucaristia e penitência. A conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Vejam, de fato a Santa Missa, eu já dei uma aula aqui na Perseverança sobre a missa diária, como é rico, a missa é uma escola de penitência. Eu falei da oração de joelhos, é tão belo quando a gente fica, e a liturgia tradicional, né, a missa tradicional, ela nos ensinava a ficar de joelhos quase a missa inteira, e eu posso testemunhar para vocês que uma coisa que parece sacrificante, mas quando a gente vive, é algo possível. Por exemplo, o ato penitencial, eu faço além do que está ali no folheto, na rubrica, ajoelhar. Hoje a gente só é obrigado a ajoelhar na consagração, gente. É muito pouco. Eu recomendo a vocês, ajoelhem-se mais durante a missa, ajoelhem-se no ato penitencial. Depois da consagração, vocês já pararam para pensar que depois da consagração Nosso Senhor continua presente no altar? Ele não é consumido. O sacerdote não comunga depois que consagra, ele fica ali. Por isso é que na missa tradicional os fiéis permaneciam de joelhos a oração, a chamada hoje oração eucarística inteira. E a minha mãe que me ensinou isso, e não porque ela estudou liturgia, ela começou, ela decidiu, e hoje nós dois temos essa prática. Eu vejo que outras pessoas também, de permanecer de joelhos durante a oração eucarística, porque Cristo está presente. Vocês não estavam de joelhos agora aqui na adoração, quando Nosso Senhor estava no ostensório? Por que não ficar de joelhos quando Ele está ali na âmbola e o sangue no cálice? Por quê? Quando Ele está ali na patena, no caso da hóstia magna, aquela hóstia maior. Fiquemos de joelhos. E até pelo menos a doxologia, que é aquele momento em que o sacerdote eleva. No Pai Nosso, até na missa tradicional, os fiéis normalmente se levantam. Mas vejam que ficar de joelhos, a missa é uma escola de penitência, e não é só isso, é a penitência interior. Eu estou ali na missa e o meu coração se une ao sacrifício de Cristo. Quem oferece o sacrifício é o Padre, é Ele que está ali na pessoa de Cristo, mas eu, como fiel, eu sou chamado a me unir a esse sacrifício. Eu sou chamado a adorar Nosso Senhor, mas também a me unir, a colocar o meu coração também ali no altar. Então vejam que a missa é uma escola de penitência. E aí o catecismo vai continuar. Olha outros exemplos de penitência: a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso. Todo ato sincero de culto ou de piedade reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui para o perdão dos pecados. Há outra coisa que eu falei da missa, esqueci de falar, o comungar de joelhos também é fundamental na minha visão. Era um hábito, entendo, há anos atrás todo mundo comungava de joelhos. A pessoa nem tinha opção de comungar de outra forma, e hoje é uma minoria. Então reflitam sobre isso também. Gente, nós estamos ali diante de Deus, é o próprio Deus. Por que nós ajoelhamos quando Ele está no ostensório e nós não ajoelhamos quando Ele está ali, na iminência de ser dado para mim? Vejam que incoerência no final das contas. E depois de comungar também,
quando vocês voltarem para os seus lugares, ajoelhem-se, porque vocês estão com Cristo dentro de vocês. Olha como a missa é de fato uma escola de penitência. Olha que maravilha, que bênção. E aí o parágrafo 1438 vai falar justamente dos tempos de penitência durante o ano. Os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Então vejam que muito relacionadas com as penitências são as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Depois vocês vejam lá cada uma das 14 obras de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais. Vocês verão, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os encarcerados, acolher os peregrinos, enterrar os mortos. Essas são as 7 obras de misericórdia corporal. As obras de misericórdia espirituais, tomara que eu me recorde de todas aqui, ensinar os ignorantes, rezar pelos vivos e pelos mortos, admoestar os pecadores, aconselhar os duvidosos, suportar pacientemente as pessoas incômodas. Essa é uma obra muito interessante, suportar pacientemente as pessoas incômodas. As outras duas agora eu não vou me lembrar, mas lá no compêndio, no catecismo não tem, mas no final do compêndio nós temos as 7 obras de misericórdia espirituais. Então vejam que nós somos chamados também a praticar penitência através delas, através dessas 14 obras de misericórdia. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer também sem dúvida, não se assustem se vocês se depararem com penitências mais intensas na vida dos santos, tá? O padre Paulo Ricardo, por exemplo, diz que São João Maria Vianney, o cura d'Ars, comia uma batata sem sal por dia. Esse era o alimento que ele tomava em geral por dia. E quando ele comia 2 batatas, ele se confessava. Mas nós precisamos entender que isso é um santo. Não adianta vocês tentarem... Claro, se vocês receberem de Deus uma graça... A gente vê santos, por exemplo, que não dormiam. Eu li uma vez a vida de São Francisco de Assis. A quantidade de noites que São Francisco passava em oração e não dormia é algo impressionante. Santo Inácio de Loyola passou 7 dias em êxtase, e ele não comeu, não bebeu e não dormiu durante esses 7 dias. Então vejam que essa é a vida de um santo. Eu preciso entender que eu quero ser santo, eu creio que eu estou a caminho da santidade, mas no nosso caso nós somos ainda iniciantes na vida espiritual. Então é claro que nós temos que estabelecer penitências que estejam de acordo, sem sermos pusilânimes, sem sermos almas mesquinhas. Eu não tenho condições, eu sou muito fraco, então eu vou ficar aqui na quaresma sem comer jiló. Isso é mesquinharia, isso é pusilanimidade. Eu tenho que de fato fazer algo que me custe, algo que eu sofra, mas que seja de acordo com a minha capacidade. Deus, ele nos dá as cruzes, mas nos dá a graça de suportar as cruzes, mas eu tenho que fazer um discernimento. Mas saibam que existem penitências mais intensas. Então pode ser, por exemplo, que vocês se deparem, e hoje infelizmente isso é tratado como assunto proibido em muitos ambientes ditos católicos, e aqui não deve ser assim. Por exemplo, a realidade da disciplina, do silício, que eu nem sei se vocês sabem o que é. O silício é aquela realidade que foi deturpada pelo aquele filme abominável que é o Código da Vinci. Eu não sei se vocês lembram desse filme, que tinha lá um monge que ele usava um objeto de metal que dilacerava a sua perna. Aquilo é uma distorção.
Mas a realidade do cilício existe, tá, gente? O cilício não é uma coisa, pode ser que vocês leiam a vida de um santo e vocês vão ver essa realidade e vão dizer, o que é isso? Que absurdo é esse? Que exagero é esse? Não é um exagero. Nossa Senhora em Fátima, vejam isso, se vocês lerem a memória da irmã Lúcia, vocês verão que Nossa Senhora em Fátima, ela disse, se eu não me engano, para Jacinta, que ela deveria diminuir o nó, a força do nó da corda que ela amarrava, eu não sei se era na barriga, se era na perna, mas o fato é que, olha só, Nossa Senhora disse para uma criança de 7 anos, ela não disse para essa criança, não use o cilício, ela disse, aperte menos o cilício, use o cilício com menos rígido, digamos. Então, se Nossa Senhora disse isso por uma criança, que claro, uma criança santa, ela foi até celebrada há pouquíssimo tempo, no dia 20 de fevereiro, é evidente que o cilício não é um absurdo, mas esse tipo de penitência eu falo para vocês, como catequista de vocês, esse tipo de penitência a gente só pode fazer orientado pelo diretor espiritual. A disciplina já é uma penitência que santos, por exemplo, como São Pio de Petreutina, São João Paulo II mesmo usavam a disciplina. A disciplina é um chicotinho mesmo que a pessoa usa para se autoflagelar. Ela espontaneamente inflige dores nela mesma por amor a Deus, para se unir à cruz de Cristo. Pensem em Santa Rita de Cássia. O que Santa Rita pediu para Nosso Senhor? Que ele participasse, que ele a fizesse participante da sua paixão. O que Nosso Senhor fez com Santa Rita? Fez nascer um espinho, um dos espinhos na sua testa, e ela sofria muito por conta daquele espinho. Então a disciplina é algo semelhante ao que Santa Rita viveu, com uma intensidade muito maior. Se a gente for pensar em São Pio, os estigmas, São Pio participou da paixão de Nosso Senhor ganhando. O que é a disciplina? É fazer algo ativo nesse sentido, e claro, com uma intensidade muito menor. Então vejam que isso só pode ser feito orientado pelo diretor espiritual. Não é ordenado que um fiel use cilício, faça disciplina, sem que o diretor espiritual recomende. Então saibam que esse tipo de coisa não é coisa de maluco. Os santos faziam isso. Como é que a gente vai dizer que é coisa de maluco? Não é coisa de radical, de fundamentalista, só é algo mais intenso que nós precisamos fazer, se fizermos com recomendação e orientação de um diretor, porque ele vai dizer quanto que eu tenho que fazer. Ele vai dizer, olha, o cilício você bota ali 15 minutos durante o dia, então você vai pegar aquela corda ali, vai amarrar na sua perna, que não é para dilacerar, não é para amputar a perna, é para incomodar simplesmente. Você vai ficar ali de noite, depois que você tomar banho, você vai ali botar o seu pijama, discretamente, sem ninguém ver, você vai amarrar aquela corda e ficar meia hora com ela. O diretor vai orientar. A disciplina, você vai fazer a disciplina durante uma salve rainha. Então você vai ficar ali durante uma salve rainha usando a disciplina. Então vejam que é algo que é utilizado com moderação, com tempo, com lugar e com orientação do diretor espiritual. Mas eu preciso dizer isso para vocês, gente, porque entendam, hoje a gente vive na igreja muitas vezes uma mentalidade hedonista. Se você fala dessa realidade do cilício e da disciplina com boa parte dos fiéis, eles vão desmaiar, vão ter um AVC. Então não pode ser assim conosco. Nós devemos nos inspirar na vida dos santos e não nos escandalizar com elas. Leiam a vida de qualquer santo que vocês verão penitências que a gente se assusta, e a gente vê como é que a gente está distante disso. Mas isso não deve nos desanimar. Eu vou fazer a penitência que eu consigo fazer com a graça de Deus hoje. Eu estou com vontade de comer pão com manteiga. Eu vou lá e passo requeijão no pão. Gente, penitência é isso. Isso é penitência. Tem lá água de coco e suco de uva. Eu quero um, eu vou lá e escolho outro. Veja, ninguém vai ver. Não é para ficar falando com o esposo, não. A Luísa e o Norberto, a Luísa, olha, eu estava querendo comer presunto, mas eu comi queijo. Não é para falar. A gente vai ler o Evangelho de Mateus agora, que é justamente não falar. O mérito está em não falar. O que a mão direita dá de esmola, a mão esquerda não vê. Assim deve ser. A penitência tem que ser discreta, é entre mim e Deus. Então vamos ler o Evangelho para que a gente se inspire para as nossas penitências. É o Evangelho de Mateus, capítulo 6,
versículos de 1 a 18. Mateus 6, de 1 a 18. Então, por exemplo, só para deixar bem claro e cotidiano, é bom que vocês, no plano de vida espiritual de vocês, estabeleçam quais são as penitências que vocês vão fazer, por exemplo, durante a semana. Na sexta-feira, além da abstinência de carne, eu vou ficar sem comer isso, eu vou ficar sem beber isso, eu vou fazer hoje as pessoas chamam de jejum intermitente, né? Eu vou ficar sem tomar café da manhã nesse dia aqui, eu vou só almoçar. Mas entendo que para ser penitência tem que ser por amor a Deus, gente. Tem que ser para crescer espiritualmente. Não, eu vou fazer jejum intermitente porque eu quero ficar sarado. Isso não é penitência. Isso você está fazendo por uma razão de saúde, que já é louvável. Mas você pode até começar a fazer por uma razão de saúde, mas vai virar penitência no momento em que você der uma razão espiritual. Você der um fundamento espiritual. Aí é penitência. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, 1 a 18. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dais esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Gente, essa questão da esmola é importante porque hoje a gente perdeu também o hábito da esmola. Eu sei que há muita gente aproveitadora aí fora, mas é muito equivocada essa postura. Eu não vou dar dinheiro não, porque ele vai gastar com bobagem. Gente, isso aí é a responsabilidade da pessoa. Nós não somos Deus. Eu não posso cair num juízo temerário de só dar esmola quando eu julgar que aquela pessoa vai gastar bem. Isso é erradíssimo, porque a esmola ela não é uma garantia de que a pessoa vai usar bem. Isso aí é responsabilidade. É claro que se chega desculpa a palavra, chega um cracudo, claramente drogado, mal, nesse caso eu posso dizer, não vou dar, porque ele vai jogar esse dinheiro no chão, ele vai gastar com crack. Mas chega uma pessoa ali que eu não conheço, que está pedindo dinheiro, eu não posso julgar. Tá gordinho, lá é barrigudinho, não tem fome coisa nenhuma. Gente, a gente se coloca no lugar de Deus. Aí no final das contas a gente não vai dar para ninguém. A responsabilidade é da pessoa, o meu dever é ajudar. A gente já mora num bairro que não favorece muito dar esmola, que é um bairro, como diz o pessoal da Zona Sul, que não tem esquina. A gente faz tudo de carro. Se eu ficar escolhendo muito o necessitado que eu vou ajudar, eu não vou dar esmola para ninguém. Anda ali com uns trocados e dá. Com um sorriso. Eu sei que esses rapazes que ficam no sinal, quando eles chegam perto de mim, eu começo a rezar, porque a minha tentação é julgá-los, é ser mal-humorado com eles. Eu até pergunto se eles estão estudando, se eles vão à igreja. Procuro conversar também, dar esmola com atenção, com amor. Mas quando eu tenho dinheiro ali, eu dou. Ou eu tenho que dar. Nem sempre eu dou. Mas pedir a Deus a graça de ter o hábito da esmola. Não ficar julgando o pedinte. Porque senão eu estou me colocando no lugar de Deus. O que você vai fazer com o dinheiro? Depois você tira uma foto para mim, manda. Vou te dar meu celular aqui para eu ver que você está usando bem. Isso não tem cabimento. Eu vou dar. Aí aquela mulher que fica ali na porta da igreja, isso é uma aproveitadora. Quer que as pessoas saiam ali sensíveis, com oração. Aí fica... Gente, a gente julga todo mundo. No final das contas, a gente não ajuda ninguém. Aí eu vou ajudar só com comida, porque a comida a pessoa come. Isso é um absurdo. Parece que o pobre não tem a capacidade de escolher com que ele vai gastar. Uma das coisas que é sinal de dignidade é a pessoa ter dinheiro. Dinheiro, ela ter trabalho, ter dinheiro para ela gastar e tomar decisão com o que ela quiser. Não, eu vou dar comida, parece que é um cachorrinho. Eu vou dar comida porque aí ele vai comer, ele não vai gastar. Gente, isso é absurdo.
Eu tenho que ajudar com comida, eu tenho que ajudar com dinheiro também. Então mudemos essa mentalidade que está instalada dentro da igreja e está errado. Nosso Senhor fala claramente, quando deres esmola, Ele não está dizendo se a gente vai dar ou não, Ele está dizendo que é para dar. Quando deres, ou seja, é algo que é pressuposto, é um dever, a esmola é um dever, e não só a esmola material, esmola de atenção, espiritual, todo tipo de esmola, mas a material precisa existir. Então mudemos essa mentalidade que é totalmente equivocada. E agora a gente chega na obra que é a principal, que é a oração. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essa outra penitência que é espetacular, o perdão. Perdoar. Perdoar não é esquecer, é querer o bem do inimigo, como o Padre Paulo falou no último domingo. É desejar o céu para o inimigo, desejar o bem, desejar que ele se salve, que ele esteja no céu eternamente com Deus. E mesmo que a pessoa não demonstre arrependimento, mesmo que ela não me peça perdão, eu darei, porque o rancor só faz mal para mim. Com o rancor só eu que sofro. Então vejam que essa é uma penitência espetacular, porque a gente sofre com a ofensa, desde as pequenas até as grandes. Aquela fechada que o cara me deu hoje, aquilo foi uma pequena ofensa. E Deus me chama a perdoá-lo naquele momento. Posso até falar, ao invés de falar, a tentação é falar, vai com o diabo que te carregue. Mas aí você se refreia e fala, vai com Deus. Deus te abençoe. Ele nem sabe que você falou isso. Mas vejam que as penitências, elas são feitas de pequenos atos. É esse o detalhe. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Isso aqui é espetacular, porque tem pessoa que quando está fazendo penitência quer mostrar para todo mundo, não faz nem a barba, né? Não toma banho, fica se lamuriando, né? Fica reclamando, mal-humorada, está tão difícil, estou sem comer desde que eu acordei. Isso não tem mérito nenhum, muito pelo contrário, tira o mérito da penitência. Então é como o Nosso Senhor falou aqui, conselhos práticos: faz a barba, no caso dos homens, claro, toma banho, penteia e fica com um sorriso no rosto. Mesmo que a barriga esteja doendo, sorriso no rosto, para ninguém perceber que você está jejuando. É essa a atitude espiritual. E aí esse precioso, para a gente encerrar o catecismo, precioso parágrafo 1439, que vai falar justamente da parábola do filho pródigo, que é uma aula de conversão, é uma aula de penitência de nosso Senhor Jesus Cristo. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso.
o fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de esbanjar sua fortuna, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento da parte do Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o banquete da festa são símbolos desta nova vida, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. Então vamos à parábola do filho pródigo para iluminar a nossa aula e inspirar as penitências que nós vamos abraçar, não somente na quaresma, mas até o fim das nossas vidas. Então vamos lá, Lucas 15, a partir do versículo 11. Disse também nosso Senhor Jesus Cristo: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Essa imagem do homem que quer comer a comida dos porcos, nós precisamos entender que assim vive a imensa maioria das pessoas hoje. Pensem nessas pessoas que vão se entregar ao pecado agora no carnaval. É essa a imagem. Elas estão ali diante da lavagem dos porcos e acham que estão no céu, e acham que estão diante de grandes riquezas. O que nós devemos desejar para ela é o que Nosso Senhor narra a partir do versículo 17. Nós devemos rezar e fazer penitência pelos pobres pecadores, a começar por nós mesmos. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Então essa é a dinâmica da conversão. É isso que nós devemos buscar, não só na quaresma, na nossa vida inteira. Então vamos agora rezar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar agora para fechar nossa aula. Eu só vou ler aqui para vocês o que eu destaquei no nosso roteiro, que nós devemos estabelecer quais são as penitências formais que faremos a cada dia,
aproveitarmos os tempos penitenciais e igualmente vivermos muito bem as penitências informais. Isso deve estar previsto em nosso plano de vida espiritual. Então, aproveitem as penitências passivas, aproveitem os momentos de sofrimento, de contrariedade, para abraçar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E, claro, estabeleçam práticas de penitência ativa, penitência formal. Se vocês tiverem dúvidas e não tiverem ainda um diretor, eu estou à disposição de vocês para auxiliá-los com isso. Então vamos nos colocar em oração. Eu lerei o Salmo 50 para nos inspirar e rezaremos uma Ave Maria ao final para entregarmos para Nossa Senhora as nossas penitências. Então, para marcar aí o nosso desejo, vamos rezar diferente do que fazemos normalmente de joelhos. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de ísope, ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, sede vós a nossa salvação. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e até a nossa aula da perseverança do mês de março. Fiquem com Deus.